começamos mais uma vez a segunda edição do Kalima Podcast. Ok. Eh, esses processos fazem parte do programa, é um programa em direto, afinal de contas. Ok. Então tem sempre dessas, tem sempre dessas. Mas Kalima Podcast está no ar. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença. É um enorme prazer. É, Você que está aí no Facebook, no Instagram, o nosso link será colocado embaixo para acessares o nosso canal do YouTube. Atenção, estamos a precisar de seguidores, seguidores para conseguirmos transmitir os nossos programas no YouTube em direto. Minimamente 50 pessoas subscritas. Então clique no nosso link, subscreve e nos ajude a crescer, que creio que por meio disso muita gente também vai se beneficiar. E esse é o propósito do Kalima Podcast, este programa. Então, estamos já aqui na presença do nosso ilustre convidado, pastor Azeres Elavoco Agostinho, a quem eu tenho um imenso respeito, porque faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Eu sou muito grato a Deus por isso. É, essa é uma terça-feira, não é qualquer terça-feira, atenção. Essa é uma terça-feira especial. É uma terça-feira especial. Portanto, não só para nós aqui do programa, mas para você que está nos acompanhar nesse momento e poderá nos acompanhar depois. Então, faz favor, senhor pastor. Tenha... Muito obrigado pelo Sim, convite. sim, sim. E quando dizias que esta é terça-feira e nem qualquer Sim, terça-feira, sim, sim. na verdade não é qualquer É terça-feira, é verdade. a última terça-feira do ano. Exatamente, exatamente. E como essa terça-feira, neste ano, já não mais veremos. Exatamente. Então, na verdade, é uma terça-feira especial. Exatamente, Então, seria exatamente. bom Sim. que aquele que nos acompanha recebesse algumas palavras de restauração, algumas Amém. palavras de esperança, Amém. Amém. algumas palavras de fé Exatamente. para a última sexta-feira, né? Certo, certo. Terça-feira, né? Terça-feira, Terça-feira. terça-feira, certo. Yeah. Então, começamos assim o programa, conforme eu havia dito, é um prazer tê-lo aqui, senhor pastor, Amém. Muito obrigado. porque creio que por meio desse programa vidas serão impactadas. Vidas serão impactadas não só pelo tema, mas é sobretudo pelo homem de Deus que nós temos aqui, porque é assim, as vidas são impactadas não é por qualquer homem, não é por qualquer palavra. É uma palavra que obedece uma visão. E nós estamos aqui com um homem de Deus que tem essa visão. Eu bebo disso, não só eu, famílias bebem disso e têm efeitos palpáveis sobre isso. Então você pode ser um desses efeitos. E então fica ligado. Bom, já agora eu fiquei aqui, senhor pastor. Sim, Tem algo tão louco que esse tema foi no ar, tão sim. louco que esse tema foi no ar, chamou, despertou não só a minha atenção, mas algo que vem do fundo do coração Ok. relativo a este tema, porque foi muito impactante para mim e daí surgiu a necessidade de levar isso até outras pessoas, para quem nos acompanha dali do Ok. outro lado. Então, o nosso tema, conforme consta no nosso flyer, é o ano, o ano pode estar a terminar, mas a promessa está viva. O tema em si está vivo, o tema em si transmite vida. Então é nessa perspectiva que será abordado esse programa com a Lima Podcast. Então, a primeira pergunta é por quê? Por que este tema?
qual foi a visão, qual foi a inspiração que o senhor pastor teve ao, ao criar esse tema? Muito obrigado. Sim, Deus nos deu a graça de trabalharmos com pessoas. certo, certo. E no diverso das pessoas com que nós trabalhamos, há pessoas que já vivem as suas promessas, Certo, amém. há pessoas que tinham a esperança de que este ano viveriam a sua promessa, e quando começa a se aproximar o final do ano, então começam a pensar: será que Deus mentiu? Será que Deus falhou? O ano está a terminar e aquilo que Deus prometera ainda não aconteceu. Então, Deus nos deu essa convicção de onde falarmos sobre esse tema. O ano está a terminar, mas a promessa ainda continua a ser viva. Porque para quem ainda não viveu a promessa até o mês de novembro, ainda pode viver o cumprimento da promessa no mês de dezembro. Sim. E quem não viveu a promessa no mês de dezembro, tem 31 dias. Quem não viveu a promessa nos 28 dias de dezembro, ainda pode viver a promessa nos 2 dias que faltam. Mas a verdade é uma, que mesmo nos 2 dias que faltam, há quem não vai ainda viver a promessa de Deus. Mas a verdade é, só o facto de estar vivo é que uma das promessas de Deus já está a se cumprir. Logo, aquilo que mais almejamos como base da nossa promessa também vai se cumprir, porque ela continua viva. O Deus que prometeu é vivo e continua vivo e é fiel para. É exatamente ali onde eu quero chegar. Porque torna-se. Para quem não está envolvido na visão, pode estar a se perguntar: mas como é que é possível uma promessa que não se cumpriu nos 11 meses, nem nos dias que já se passaram do mês de novembro, vão se cumprir, se calhar, nos 2 dias que faltam do mês de novembro de 2025, ou no início, ou assim por diante. Então, nós queremos entender como é que isso pode ser possível. Ok. Isto é possível porque quando o homem recebe uma promessa ou cria um desejo no seu coração, intrinsecamente também cria a perspectiva e as dimensões do cumprimento desta promessa, daquele querer, daquele desejo. E quando nós começamos o ano, temos começado o ano de uma forma profética. E cada um podia transcrever aquilo que deseja, aquilo que podia fazer no ano em curso. Então, cada um diz que esse ano eu quero me casar, este ano eu quero construir uma casa, este ano eu quero fazer isto e aquilo. Só que nós nos esquecemos que é necessário que planifiquemos, porque o homem deve planificar, isto é de Deus, e Deus nos recomenda que todo homem deve ter plano, deve ter agenda. Mas também não deveríamos nos esquecer que o cumprimento do plano é de Deus. Então, o nosso dia não é o dia de Deus. O nosso amanhã não é o amanhã de Deus. Então, na minha perspectiva, é que a minha promessa vai se cumprir amanhã. Mas na perspectiva de Deus, o meu amanhã, que é amanhã, não é o amanhã de Deus. Então, a promessa sempre se cumpre no dia de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. E é isso, nós tocamos aqui num ponto muito sensível, atenção, do tempo. Porque considera-se o tempo um dos recursos mais importantes da vida. Irrenováveis. Irrenovável. E
infelizmente as pessoas dizem que tempo é dinheiro, Yeah. mas há quem diz que tempo é vida. Uhum. Mas então as pessoas estão também um pouquinho. Algumas pessoas estão saturadas com essa questão do tempo de Deus e do tempo do homem. Porque como é, não sei se o seu pastor consegue me entender mais ou menos onde eu quero chegar. É, mas então se nós estamos aqui e a nossa vida é curta, então como é que temos que andar segundo o tempo de Deus? Essa provavelmente seja a pergunta de muita gente. E creio que a sabedoria que o Senhor Pastor tem por parte do Espírito Santo pode nos ajudar a compreender isso. Muito obrigado. Quando nós estamos a falar da promessa, devemos entender que temos dois tipos de promessa. A promessa condicionada e a promessa incondicional. A promessa condicionada é aquela para o seu cumprimento, eu devo fazer alguma coisa para que ela se cumpra. A promessa incondicional é aquela, querendo ou não, ela vai se cumprir, porque depende taxativamente de Deus. Mas vamos que agora se aplica de acordo à pergunta que foi lançada, a promessa condicional e a incondicional. Ok. Sim. Há certas promessas que nós recebemos que são condicionais. São condicionais. E toda resposta condicional exige do homem a preparação para o cumprimento desta promessa. Vamos supor que eu tenho uma promessa de... Deus me promete que este ano eu vou abrir uma grande empresa. Então, para ter uma grande empresa, eu tenho uma promessa de abrir uma grande empresa, de ter grandes contatos. Isso não acontece automaticamente. Então, só tem uma grande empresa quem de princípio teve uma pequena empresa. E quem só tem uma pequena empresa, quem antes foi empreendedor. Então, quando Deus nos fala que você vai ser grande, você vai ser grande empresário. Por outras palavras, ele está me dizendo, começa do pequeno, porque eu vou te fazer crescer. O processo. Então, há quem quer ser grande, mas não quer ser pequeno. Sim, por exemplo, a pessoas só vejam Siló agora, nesta dimensão que ela está. Mas Deus fala isso, fala dela, eu acho que desde 90 e 2005 ou 2006. Yeah. Quando ela fala, ele não falou de uma igreja pequena, falou de uma igreja grande. E é nessa perspectiva, esse ponto aqui, a igreja Siló, o nascimento da igreja Siló, porque eu próprio já testemunhei pessoas que foram transformadas pela existência da igreja Siló. Mas tem algo aí que chama a atenção, inclusive alguém uma vez já comentou comigo, disse, a igreja Siló é aquela igreja que fala sobre vida em abundância em Cristo Jesus e vida eterna. Então, mas vida em abundância, não estamos a fugir do nosso tema, atenção. Não estamos a fugir do nosso tema, mas é necessário nós percebermos, a origem das coisas e as suas visões, não é? Então, vida em abundância em Cristo Jesus e vida eterna. Porque essa visão é a... Posso utilizar o termo identidade? Sim. Da igreja Siló. Ok. Toda instituição, toda organização tem que ter visão e tem que ter propósito.
Quando uma organização, uma instituição não tem visão, não tem propósito, ela imita os outros. Mas graças a Deus, nós nascemos com uma visão. Vida e abundância em Cristo Jesus e vida eterna. O que significa isso? Vida e abundância em Cristo Jesus significa conquistas terrenas, promessa terrena aqui na terra. Então significa dizer que todo que faz parte da família silonita tem duas promessas condicionais. A primeira promessa, Deus nos promete uma vida abundante aqui na terra. Então nós temos a promessa de viver bem como ser humano, viver bem como família, viver bem na sociedade. Nós temos essa promessa. Mas Deus continua, esta promessa não se limita aqui na terra, mas temos também a vida eterna. Agora, essas duas promessas são condicionais. Sobre base de uma condição. Sobre uma condição. Então, para eu viver bem aqui na terra, para cumprir essas promessas, eu tenho que trabalhar, tenho que ser boa pessoa, tenho que ser honesto. E aí a Bíblia nos traz as armas. Quais são as nossas armas? Obedecer a palavra de Deus, orar, trabalhar, estudar. Então, você não pensa que eu estou em Siló, agora tudo vai fluir. Não. Já tens a promessa. Vida e abundância em Cristo Jesus e vida eterna. Agora, o que é que tens que fazer para cumprir a promessa daqui na terra? Tens que trabalhar, tens que estudar, tens que obedecer a palavra de Deus, tens que orar e tens que jejuar. Essas são as nossas armas. Então, com esta arma, eu tenho conquista terrena, e porque nela tem armas espirituais, também tenho a conquista celestial. E te dizer uma verdade. Quando eu obedeço os princípios de Deus, tudo me vai bem na terra e também me proporciona a vida eterna. Agora, deixa eu ter esse detalhe. Agora, se alguém tiver nela, não se preocupar com todos os princípios, porque aí temos princípios espirituais e princípios sociais. Se você só se preocupar com princípios sociais, vais ter prosperidades sociais, mas não vais ter a vida eterna. Porque muitos mundanos que obedecem os princípios de Deus, relacionada à sociedade e à comunidade, prosperam. Mas não terão a vida eterna. Mas nós queremos o pacote completo. São coisas muito fortes e que é o problema de muita gente na sociedade. Muita gente se questiona esse ponto que foi aqui abordado. Sim. Mas como é que tem questões que são zelosos, sérios na palavra de Deus, mas eles não querem plantar aqui no mundo coisas não é sociais, trabalho, não querem trabalhar. E reclamam tanto disso que eu sou cristão, sou homem de Deus, mas eu não tenho essa vida, não é? E vemos ímpios, no entanto, que não, se calhar nem acreditam em Deus, mas têm uma vida, diria que uma vida estabilizada. Em termos materiais, ele está estabilizado. Mas, no entanto, há quem está estabilizado em termos materiais, mas espiritualmente não tem paz espiritual. Não tem paz espiritual. Mas, em contrapartida, o cristão tem paz espiritual, mas não tem estabilidade em termos materiais. Em termos materiais. É por isso que nós temos dito que a palavra é completa, é um pacote completo. E ao levá-lo, devemos levá-lo completo. É bom que o cristão ore, é bom que o cristão jejue, é bom que o cristão medite na palavra, trabalhe na palavra, mas não deixe
Nós estamos na terra. Estamos na terra, então não devemos deixar de trabalhar. Não deixemos de ter boas relações. Não deixemos de ter boas amizades. Não deixemos de cultivar, de estudar, de nos profissionalizar. Então, isso é muito importante. Então, a questão tem que ter um pacote completo. Porque alguns são chamados na obra de Deus para contribuírem com seu trabalho. Então, é necessário que o cristão seja um profissional. E alguns também são chamados para contribuir com o seu trabalho espiritual. Então, nós temos que estar completo. Se for necessário contribuição com o ensino, estou preparado para ensinar. Preparado com a administração, estou preparado para administrar. Para uma formação profissional, eu estou. Então, a igreja precisa de canalizador, temos um profissional. Precisa de um eletricista, temos um profissional. Precisa de um pedreiro, temos um profissional. Tudo está na igreja, então a igreja está completa. Ou seja, o importante é fazer alguma coisa. É estar minimamente preparado para as oportunidades que a vida nos oferece. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, tenho certeza que está sendo transmitido um conhecimento que está, nesse momento, a responder a pergunta de muita gente, não só cristãos, como também. Então, é preciso percebermos, é preciso termos humildade suficiente para nos aceitarmos a nossa posição, mudamos de posição no sentido de termos uma vida melhor. Exatamente isso. E o que foi dito aqui é que a nossa vida, há quem diz que nós estamos a acumular tesouros nos céus. Então ele vai vivendo assim e a vida aqui na terra torna-se miserável. É mal interpretação. Sim, sim. Estamos a acumular sim tesouro no céu, é espiritual. É espiritual. Sim, mas aqui na terra também devemos fazer o material. Temos o exemplo do Paulo. Paulo, enquanto não tinha uma vida totalmente entregue no ministério, fazia tendas. Fazia tendas. Porque o ministério ainda não tinha condições para sustentar. Fazia tendas. Trabalhava e o valor do seu trabalho é que ele sustentava. Mas quando chegou numa dimensão maior, o próprio ministério ele sustentava. Então, isso significa que se nossos filhos, se o nosso pai trabalha, o nosso líder trabalha, e eu, como filho, tenho que dobrar o trabalho que o pai faz. Sim. Praticamente sem palavras, mas não posso. Estou assim, estou muito tocado com essas palavras. Também. Mas não tenho aqui outras questões por fazer, sem pastor. Tá bem, tá à vontade. E essas questões, o ano está difícil. O ano está difícil, a promessa está viva. Bom, para quem passou perdas, para quem passou doenças, frustrações, neste ano que está terminando, como manter a fé viva? Muito obrigado. Primeiro, Deus não nos prometeu que tudo vai correr bem. Mas uma das promessas que ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, isso significa dizer que muitos durante esse ano sofreram percas e outros conquistas. E como manter a nossa fé? Confiar
em Jesus. Depositar a nossa confiança em Deus. Porque a nossa confiança em homem é frustrada. Quando nós depositamos a nossa confiança em homens, às vezes a nossa confiança é frustrada. É frustrada, porque eu me lembro, na escola de casamento, nós temos ensinado as necessidades que o homem não pode suprir. Quer dizer, há situações que o homem não te pode dar. O bem material não te pode dar. O homem pode te dar lar, pode te dar dinheiro, mas não pode te dar a paz. A paz vem de Deus. Não, o homem não dá paz. A paz, a verdadeira paz vem de Deus. É porque às vezes nós vimos pessoa com uma vida parece bem organizada, mas sofre, não tem paz, não dorme, sofre de insônia, sobrevive com medicamentos para dormir, para descansar, porque não tem paz. Mas você vai encontrar uma senhora com fé em Deus, não tem almoço, não tem mata-bicho, não tem jantar, não tem mata-bicho, não tem jantar, não tem mata-bicho, não tem almoço, um jantarzinho, mas cheio de fé, cheio de esperança, cheio de paz. Para acordar, você tem que acordar. Avó, ô mãe, oh, já amanheceu? Porque apesar das situações precárias que ela vive, no fundo ela canta: a minha fé, o meu amor está firmado no Senhor. E eu vejo pessoas com fé extraordinária que sobrevivem do pão nosso. E ele fala: hoje eu não sei se terei jantar, mas Deus sabe. De repente alguém liga, alguém aparece, entrega alguma coisa e fala: só tinha que ser resposta de Deus. Porque ligou no tio, o tio não atendeu, ligou no avô, não atendeu, se calhar. Um dos familiares até é governante, um dos familiares, se calhar, é chefe, tem possibilidade, mas se esqueceu. Mas a verdade é única: Deus, Deus, Deus nunca se esquece dos seus. Nunca se esquece dos seus. Nunca. Nunca. Então, você que passou em momentos difíceis, e está a passar em momentos difíceis, é só um momento do ano. É só uma fase do ano. Não, não dura para sempre. O sol vai brotar. O sol vai arraiar. Pode estar com fome, mas nunca vai comer capim. Nunca vai comer capim. E não deixará de ser leão. Então, não importa as situações que estás a passar, ainda és filha de Deus. Ainda és filho de Deus. É só questão de tempo. O salmista diz que a dor pode durar toda a noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Então vai amanhecer. Tá duro sim, mas o sol vai arraiar, o sol vai iluminar a tua vida e as coisas vão mudar. E quando a Bíblia diz que tudo coopera a favor daqueles que amam a Deus, não devemos entender os momentos difíceis como um problema, mas devemos entender os momentos difíceis como meio de projeção para um novo nível, para uma nova fase, para um novo crescimento. Então, os momentos difíceis, não, porque há quem nesse exato momento, há quem tem aqui a
história de uma menina chamada, se eu não estou em erro, corrujam, chamada Wandy Helena. Uhum. Wandy Helena. E é daqui. Ok. Diminuiu, São Pastor. Ela está a passar numa situação extremamente dura. Tem uma das suas meninas que está debilitada. Uhum. Ela tem 3 filhos. Tem 3 filhos e nenhum dos pais quer se responsabilizar por esses filhos. Hum. Ela não trabalha, vive em condições debilitadas. E não só ela, há quem esteja a passar pelo pior. Sim. Há quem esteja a passar pelo pior, mas ainda há quem está vivo e é ingrato de uma forma, Senhor Pastor, que se ele visse a situação dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as fases, as situações não determinam o que está por vir. Não determina a situação. Por exemplo, a situação que eu não conheço, né? Estou a ver agora essa história. Sim. Muitos problemas que nós vivemos é fruto daquilo que nós semeamos, tanto espiritual como material. Mas isso não é problema. Romanos 8, agora já, nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Então, a primeira recomendação que eu dou ao antes nos acompanha é entregar sua vida para Jesus. E as igrejas, eu acho que se ela tivesse numa igreja, numa comunidade cristã, eu acho que a situação não seria essa, porque teria um acompanhamento específico. E nós podemos fazê-lo. Não conheço, né? Mas se chegar-se até a nós, vamos fazer um mapeamento do real problema que ela tem e vamos acompanhar e acredito que o futuro será melhor. Nós, como igreja, não posso dizer que vamos proporcionar um extraordinário, não. Deus, como tal, está a trabalhar caminho para coisas extraordinárias para a vida dela. Então, depois vou precisar conhecer ela. Mas a verdade é que o nosso problema que nós estamos a viver hoje não determina, não determina o que nós seremos amanhã. A promessa ainda é viva. Deus ainda é vivo. A promessa é viva. Yeah. E essa promessa foi feita por Deus. Sim, porque ela tem promessa. A Wandi tem promessa. O inimigo não procura destruir quem não tem valor. Só procura destruir quem tem valor, quem tem propósito, cujo seu propósito possa impactar outras pessoas. Então o inimigo identificou a valência que ela tem, o propósito que ela tem. Então ele não quer que se cumpra. E ele está a pensar que esta situação toda, e eu já estou a falar assim para ela, o inimigo está a pensar que essa situação toda é para destruir esta menina que já me esqueço do nome, a Wandy. Mas a Wandy está passando numa escola de projeção. Porque depois desse momento que a Wandy está a viver, a vida dele já não será a mesma. Atenção. São declarações vindas de um homem que é eixo do Espírito Santo, dança aqui, feitas pela vida da mãe. E não só você que esteja a passar nesse momento por circunstâncias, situações difíceis. Talvez essa palavra seja também para ti. Sim. E aí, então, a Wandy tem um propósito e também podemos ser uma pedra, um alicerce
na construção da vida dela. E acho que Deus vai proporcionar esse encontro, mas que ela tenha certeza que este problema não é para lhe matar. É para lhe preparar para o novo de Deus. Então, é possível estar morto mesmo quando parece. É possível estar, aliás, não queremos falar, é possível estar vivo mesmo quando parece estar morto. Um exemplo concreto. Eu gosto muito de falar de José. Por que José eram 12 irmãos? Porque, porque, porque dos 12 irmãos de José, só tinha que ser José. A Wani não é sozinha. Porque só tinha que ser ela. Porque não é mais. Por que sou eu? E também por que só tinha que ser José? Primeiro, José tinha sonho. José tinha sonho. E o problema de José foi qual? É contar o seu sonho nos seus irmãos. Quando você conta o teu sonho na pessoa que não tem sonho, o teu sonho se torna uma porta para te guerrear, para te destruir, para te afogar. Só que o inimigo vai pensar que esta porta que você abriu de contar o sonho, e eles criam aquela porta para te afogar. Eles se esquecem, estão a criar outro motivo para te exaltar com a ajuda deles. Se nós perguntássemos hoje a José, o que é que você acha dos teus irmãos? Ele teria a dizer que os meus irmãos foram motivo, foram instrumento de Deus para minha exaltação para ser governador. E nós devemos entender que os nossos inimigos também são instrumento de Deus para nossa exaltação, para nossa elevação. Quero concluir essa fase e dizer assim. Se Josué não tivesse sonhos, os irmãos não podiam lhe odiar. Se os irmãos não lhe odiassem, então não podiam colocar José no buraco. Se não colocasse José no buraco, então um dos irmãos não podia ter ideia que não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E se não vendessem José, José não estaria na casa de Potifar. Se José não estivesse na casa de Potifar, a mulher de Potifar não poderia se apaixonar pelo José. E se a mulher de Potifar não se apaixonasse pelo José, José não poderia fugir, não iria na cadeia. Então José foge e vai para a cadeia. E quando José vai na cadeia, ele revela sonho. Então só foi possível revelar o sonho porque ele estava na cadeia. E na cadeia também estava quem? Um dos cozinheiros do rei. E o cozinheiro do rei sai da cadeia, vai explicar ao rei que, olha, aí na cadeia conheço alguém que revela sonho, porque o rei também teve sonho. Em suma, aqueles que nos perseguem nos ajudam a nos aproximar no propósito de Deus por causa da nossa falha. Ou seja, a minha falha não tira o propósito de Deus na minha vida, mas Deus cria outros caminhos para que esse propósito se cumpra. Ou seja, José não poderia contar o sonho,
Porque esse sonho podia ser cumprido, outro, de uma ou outra maneira, podia se cumprir. Porque ele ia reinar. Mas porque contou, e não podia contar, porque contou, então Deus usou as pessoas invejosas. E os invejosos para lhes ajudar. Então, em suma, aonde Deus está com ela. Deus está com ela. Só o facto dessa situação vir à tona é um propósito de Deus. Já vai se tornar um assunto da nossa oração. Quem sabe vamos conhecê-la. Quem sabe vamos visitá-la. Então, sim, porque nós temos famílias que têm sido acompanhadas espiritualmente, famílias que têm sido acompanhadas medicinalmente, medicinalmente, né? Como se diz. Porque nós temos médico, temos enfermeiro, temos pastores, então vamos lá entender a situação dela e depois vamos. O acompanhamento na visão da igreja mencionou-se aqui a medicina, né? E outras áreas. Então, não é só um acompanhamento espiritual. Aliás, se é espiritual, é porque é físico. Porque tem se dito que às vezes o que se revela no físico já foi combatido no espiritual. No espiritual. Então, para quem está a viver uma situação difícil, ele pode sair da cadeia para o trono. Sim. Para o trono. Isso está muito bom, não? Isso está muito bom, foi feito de fada. E está muito bom. Infelizmente, vocês não podem aqui provar. Não podem provar, mas está muito bom. E gostando daquilo que é o nosso programa. Gostando daquilo que é o nosso programa. Nós tocamos aqui, dentro do nosso tema, nós acabamos de tocar na última questão sobre a fé, nas situações difíceis. Então, a fé, quanto à fé, a esperança e a maturidade espiritual, não é? Qual é o maior erro que os cristãos cometem quando a promessa demora? Né? E como fortalecer a fé quando as circunstâncias dizem o contrário? Estamos já a lançar já aqui perguntas consequentes. Ok. A primeira é? A primeira é, não é? Tratamos aqui a fé. Dentro desse nosso tema, a fé, a esperança e a maturidade espiritual. Qual é a maior erro que os cristãos cometem quando a promessa demora? Ok. O maior erro que o ser humano comete, que os cristãos cometem, é procurar ajudar Deus. Procurar ajudar Deus. Como é que é possível? E quando nós temos uma promessa, é porque aquela promessa é viva e ela vai ser cumprida. Só que ela não se cumpre no tempo do homem. Se cumpre no tempo de Deus. O tempo do homem é medido pela hora. Cada minuto que passa, cada dia que passa, aí medimos o nosso tempo. Mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus não depende da nossa cronologia. Então, muitas das vezes, vamos supor, um exemplo concreto de Abraão. Abraão tinha promessa. Abraão tinha promessa.
E ele recebe a promessa aos 75 anos. E em condições normais, havia improbabilidade do cumprimento dessa promessa. E o tempo vai passar 70, 80, 90, mas não se cumpria. A mulher, que é como Deus já nos prometeu, e eu já sou velha. Porque se Abraão tinha 75, eles tinham diferença de 10 anos. Se tinha 75, então ela tinha 65. Sim, como a prova. Então, eu acho que não vai dar. Então, vamos já ajudar Deus, né? Faz já filho com Agar. Porque Deus me prometeu filho. Era serva serva de Sara. Então, aquele filho que pareceu uma ajuda para cumprimento da promessa de Deus se tornou atrapalhação, se tornou um problema, porque Deus não trabalha com princípios humanos. Trabalha com seus próprios princípios, com a sua própria agenda. Então, quando nasce Ismael, ele fica alegre. O pai fica alegre. O filho que me promete, já que já tenho aqui Ismael. Diz, não, eu não te prometi Ismael, eu te prometi Isaac. E não, a promessa de Deus sempre vai ser o Isaac. Não pode ser substituída pelo Ismael, não pode ser substituída por uma outra coisa, é sempre Isaac. E Isaac vai chegar no tempo de Deus. Então, muitos falham porque querem ajudar a Deus. Então, Deus me prometeu que eu vou casar. Então, qualquer um que aparecer, é esta pessoa. Não, não é. Não é. Que Deus prometeu é Isaac, é mesmo Isaac que vai aparecer. E antes do Isaac pode aparecer várias moscas, vários mosquitos, que vão parecer ser Isaac, mas não são. Não, são Ismaelis que vão casar sob de problema, mas ainda não é o Isaac. Porque mesmo tendo a promessa, tens que buscar a Deus a certeza de que quem apareceu ou que está aparecendo mesmo prometido. O casamento é uma situação que infelizmente a nossa sociedade tem sido vítima de muitas separações e desastres dentro do casamento. Então, eu não sei o que é que se passa. Eu não sei o que é que se passa, mas vemos casamentos, noivados, né? Pessoas já com um certo compromisso que se calhar pode ser maduro, mas principalmente o casamento. De 5 meses, nós tivemos aqui o caso da Jéssica Pitbull. Foram, parece, 3 meses. 3 meses. Não sei se é porque a posição que ela tem, não é, e não é só dela, mesmo porque, por ela ser mundana. Vemos também pessoas cristãs a se separarem assim prematuramente, a casarem prematuramente, e uns mesmo já tendo um bom tempo de relacionamento, acabam por casar e se separam após o casamento. Quer dizer, um monte de situações a nível do casamento. O que está por detrás disso? O relacionamento é algo sério, não emocional. É algo sério e não emocional. Então, para entrar num relacionamento, primeiro devemos ter preparação espiritual, preparação emocional e preparação financeira. E nós, o ser humano, coloca na primeira linha a preparação financeira. O ser humano coloca na primeira linha a preparação financeira. Mas ele entra por causa da preparação financeira, chega dentro, vai encontrar problemas espirituais e problemas emocionais e mata. Nenhum dinheiro do mundo consegue resolver o problema emocional e o problema financeiro. Aliás, os problemas espirituais. Mas o problema espiritual e o problema emocional resolve o problema financeiro. Então nós entramos
por causa do primeiro princípio, que é o problema financeiro. Nos esquecemos do espiritual, nos esquecemos do emocional. Estamos já dentro e nos mata. E vimos que, afinal, fizemos mal escolha. E aquilo que seria não é. Aquilo que brilhava não é ouro. Faltou o espiritual e o emocional. O que brilhava não era isso. Isso é porque. E é nessa narrativa que eu aproveito de pegar essa deixa, Sim. não é? E para unir com a que foi mencionada há pouco tempo na narrativa do São Pastor. Sim. Que queremos apressar, eu acho que é isso, o tempo de Deus, né? Uhum. Queremos ditar as regras do tempo de Deus, não é? E às vezes a pessoa, unindo isso, ele fica assim: eu quero ter sucesso nessa área, ou no casamento, nas finanças, no meu trabalho, eu quero subir de cargo. Então, como Deus, o tempo de Deus, não, ele vê que não está a chegar, se calhar por não enxergar o processo de Deus nas situações difíceis. Falou-se aqui das fases que José passou. José passou. Então, foram aquelas situações, ele sofreu calúnias pelos irmãos, foi deitado no poço, depois o caminho do Egito, Uhum. depois a questão da prisão, ainda na prisão foi caluniado. Uhum. Então, e se calhar as pessoas se calhar estejam a passar por esse caminho e não aguentam esperar o tempo de Deus. E muitos temos visto, desde não só famosos, pessoas também que estão ali nos bastidores, a ficarem malucos por acessarem em casas obscuras ou de alguma forma matar pessoas para subir de cargo, apressar-se em escolher o parceiro, a parceira certa, porque ele tem que casar. Uhum. E no fim das contas percebe que não é essa pessoa e se calhar é que esteja também nos divórcios prematuros. É verdade. Sim. Então, nos faz perceber um pouquinho, mais ou menos isso, que queremos tentar perceber. Primeiro devemos entender que o término de um ciclo não é o término da promessa. O término de um ciclo não é o término da promessa. O término de um dia não é o término da promessa. O término de um ano não é o término da promessa. A promessa continua. Agora, se ela continua, eu devo permanecer fiel naquele que prometeu. Porque quando eu desvio a minha confiança naquele que prometeu, eu vou procurar aqui apressar o processo. Vou querer apressar o processo. Todos casaram, eu não casei, a minha idade está aumentando, então vou só casar. Ver a vida Yeah. dos outros na internet, está tudo bonito, Yeah. não, estou muito atrás, então. Então, o que acontece? Quando nós apressamos o plano de Deus, as coisas não saem conforme deviam sair. Um exemplo concreto. Temos a tampa, temos a panela, não é isso? A tampa serve para quê? Para tapar a panela. Mas uma tampa tapa todas as panelas? Não. Não. O que quer dizer com isso? Quer dizer, cada panela tem a sua tampa específica. E quando eu tiro uma tampa da panela A, põe na panela B, ou aquela tampa vai ficar pequena, ou aquela vai ficar grande, o vapor vai passar. Então, o relacionamento também é assim. Tem Adão para Eva, tem Eva para Adão. Yeah. Se você entra num relacionamento que não é a tua costela, vai fazer o quê? Vai boiar. Porque a Eva saiu aonde? Na costela de Adão. Então, quer dizer, ao colocar a costela no Adão, a costela que se ajusta, porque a costela saiu no Adão. Começa a surgir comparações, você comparando a fulano. Sim.
Porque não está na costela. Sim. Agora, quando a costela é do Adão, ela entra taxativamente. Mas quando não é, está grande, está mais pequeno, então temos que fazer uma cirurgia para aumentar um pouco, para ajustar, temos que diminuir um pouco. Estamos a falar aqui. Incompatibilidade. Você nunca viu casar que as pessoas dizem, ih, mas se deram bem, assim, é, quer dizer, se conjugam. O homem fala muito, a mulher fala pouco. A mulher fala muito, o homem fala. Eu estou dando aqui. Não, mas se encontraram mesmo. Isso significa dizer que uma tampa na panela certa. Então, na vida social também é assim. Quando a tua tampa vai numa panela errada, cria que incompatibilidade. Por quê? Porque adiantamos. E o perigo disso, eu conheço alguém, é família até. Foi na tropa, né? Foi na tropa. Deixou a esposa, foi à tropa. E a esposa. Olha, por favor, vê só que coisa questão aqui do pastor. Não, Está ligado? tá ligado? Yeah, Tá? tá. Yeah. Sim. Ele deixa a esposa, vai à tropa. Sim. E posto na área onde ele combateu, consegue outra mulher, viveram. Ok. A mulher lá consegue outro homem também, começam a viver. Ele aqui deixou outra mulher, conseguiu outra lá. Significa, eu saio do amo, né? Saio do Menong, Sim, deixo a minha esposa, vou combater no amo. sim. No amo, Encontra pelo alguém. tempo, eu acho que a minha esposa ficou, casa outra esposa. E a mulher disse, pá, o homem foi, desapareceu sem ensinar, também casa com outra. Uhum. E o tempo foi passando, Sim, sim, a paz veio, sim, já a reconciliação. sim. Aquela senhora, o senhor, a mulher que ela encontrou, perde a mulher que encontrou no amo. O senhor, o senhor, a senhora também perde o marido que ela encontrou. E pela força do destino, venham se reencontrar. E o que aconteceu? Os primeiros filhos é do casal. Os filhos do meio, uns são da mulher, outros são do homem. Os últimos filhos são do casal. Isto é que falta de paciência, falta de autocontrole naquilo que Deus nos deu. Porque a mulher daquele homem é mesmo aquela que ele deixou. O marido daquela mulher é mesmo aquele que foi à tropa. Então aí só precisava quê? Paciência, esperar. Agora, eles não esperaram, estão a viver junto agora. Mas os do meio, cada um trouxe. Os primeiros são deles, os do meio cada um trouxe, os últimos são deles. Isso cria uma confusão. Cria uma confusão, mas é que o homem prepara por falta da paciência e da obediência. Então, a obediência é fundamental para o cumprimento da promessa, a perseverança e a obediência. Então, quem estiver passando nessas situações, seja só paciente e obediente. O tempo de Deus vai chegar. E aqui, falando da obediência, o nosso tema é complexo. O nosso tema é complexo, por isso que você vê que parece que estamos a entrar em abordagem diferente, né? Do tema diferente. Não, está tudo dentro. Isso está tudo dentro desse tema. Isso tem a ver com quase tudo que você vai viver e está aqui a ser ensinado como é que você vai ter que lidar com esses problemas. Então, e é nessa narrativa da obediência que vamos agora olhar para o novo ano, que daqui a 2 dias teremos essa virada. Então, que conselho o senhor pastor deixa para quem entra no novo ano sem as respostas que ele esperava?
para 2025. Ok. Primeiro, para quem entra, para quem está entrando em 2000, no 2026, sem as respostas que você esperava em 2026, não desanime. Porque na tua perspectiva é que era 2025. Mas na perspectiva de Deus, ainda não chegou. Hebreu, Abacuque 2, diz que a promessa de Deus não tarda. Então, porque não tarda. Mas para nós, ser humano, parece tardar. E ele diz que se tardar, espera-o. Porque ele não falha. Certamente virá. Então, parece que está a demorar. E nosso jovem da Silo diz, se está a demorar, é porque vai cuidar. Então, se está a demorar, é porque vai cuidar. Ela vai chegar no tempo certo, na hora certa. E a glória será maior. É só fé e paciência. E permanecer na palavra, né? O grande jogo, muitas das vezes, é as pessoas permanecerem diante das situações, diante das adversidades. O grande problema das pessoas é permanecerem firmes e fiéis. E já ouvi aqui alguém que também solicitou o Kalima Podcast. Sim. Ele disse que, se calhar, o que eu estou a viver é por conta das minhas falhas. É questão. Sim. É questão. Ele teve problemas, mas ele teve a humildade de dizer que, diante desses problemas, eu não fui firme e fiel. E ele está passando por uma situação não, não muito agradável. Então, Nós tivemos um encontro com jovens e adolescentes e nós abordamos o tema as nossas decisões determinam o nosso amanhã. Então, as decisões que nós tomamos hoje determinam o nosso amanhã. A graça que nós temos é estar na presença de Deus, é estar com Deus. Então, se nós estamos com Deus, mesmo falhando hoje, Deus, vamos sofrer pelas consequências da nossa falha, mas Deus sempre vai tirar um escape, uma saída para o cumprimento do propósito dele. muitos jovens têm dificuldade, e nós vemos, eles, quando fazem decisões precipitadas, então eles acabam por ficar parados. E então não, eles pensam que as coisas acabaram. Mas penso que com o que foi dito aqui, podes tomar uma posição. Podemos tomar uma posição de vida. Somos humanos, mas não é por isso que temos que viver, fazer dos erros a nossa maneira de viver. Sim. A nossa falha determina o nosso amanhã. Mas nem sempre destrói o nosso propósito. Então aí vai depender do reposicionamento nosso, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, em provérbio, confessa e deixa, acha a misericórdia de Deus. Quem confessa é alguém que falhou, mas reconhece da sua falha e deixa, se reposiciona. Então Deus é misericordioso para nos restaurar, para nos reposicionar. Não significa dizer que não vamos sofrer consequências da nossa falha. Vamos sim sofrer, mas o propósito de Deus ainda vai ser cumprido. Já
Ok. Nosso programa ali no podcast. Mas tem uma pergunta que não se quer calar. Ok. Tem uma pergunta que não se quer calar. Está relacionada às pessoas que não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. E a maior parte dessas pessoas podem até ter bens, né? Podem até ter bens e algumas não. Mas é notório que tem uma vida, diria que vazia, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. O que é que o senhor pastor tem a dizer para essas pessoas e como, como nos posicionar já agora? Será que temos que esperar 2026 para tomarmos uma decisão? Primeiro, eu me custa acreditar em alguém que não acredita em Deus. Por quê? Senhor pastor? Porque a espiritualidade é ter alguém acima de nós. Alguém onde as nossas perspectivas não podem, mas alguma coisa sobrenatural aí pode. Então, é um Deus. Então, os ateus, eles acreditam que tem algo supremo. Só não querem reconhecer que é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só não querem reconhecer isso. Mas eles acreditam que há algo supremo. Para essas pessoas que, que não acreditam na soberania de Deus, em Cristo, a minha palavra é experimente. Sim. Porque nós não vamos, com as nossas palavras, com as nossas experiências, com os nossos testemunhos, podemos até não tocar você, tocar essa pessoa, mas a minha palavra é experimente. Uma experiência de uma semana. Entrega total e sinceridade. Vai mudar de conceito. Há uma. No Natal agora, há um vídeo de uma menina, uma criança inocente. Ela veio porque todo mundo sabe que o Natal é o aniversário de Jesus. Yeah. Sendo verdade ou não, mas é assim que o mundo vê. Então, aquela criança, na sua fé, não na mitologia, mas na sua fé, na certeza que hoje é aniversário de Jesus, porque ele não estava festejando o dia, mas a crença em Jesus, ela veio num pátio semelhante a essa. Jesus, hoje é o teu aniversário. Será que você me ouve? Pode me responder. De repente, um relâmpago. A menina assustou, olhou nos pais, como quem disse, realmente, ele me ouve e me responde. Então, aquilo é uma experiência extraordinária. Então, é porque alguém sobrenatural, que tem nome, porque muitos acreditam em alguém sobrenatural, que não quer dar nome, ou que querem atribuir-lhe outro nome. Não, é Deus, Criador do céu e a terra, e tudo que nela há. É Jesus Cristo. Então, é só experimentar. E para isso, alinhar-se em pessoa com experiência, para lhe ajudar de uma melhor forma. Porque muitas pessoas que procuraram buscar a Deus
sem preparação de como buscar